Era uma noite fria, e a lua cheia iluminava o deserto com uma luz prateada e etérea. Um grito ecoava na vastidão, cortando o silêncio como uma faca afiada. Você vai pagar por isso, ela sussurrou, seu coração pulsando de raiva e desespero. A história de Lara começava ali, em um momento de humilhação que a marcaria para sempre. A filha de um influente fazendeiro do oeste americano, ela sempre foi cercada por riqueza e privilégios, mas não conhecia o verdadeiro significado de liberdade. Em um mundo onde o dinheiro e o status eram tudo, a verdadeira dor se escondia atrás de sorrisos forçados e olhares cúmplices. Você já se sentiu desprezada por quem você realmente é? A pergunta pairava no ar, como um eco de suas angústias internas. Lara havia crescido ouvindo que seu valor era medido pela beleza e pelo nome da família, mas isso nunca foi suficiente. A cada elogio superficial, a sensação de vazio se tornava mais intensa. Sua vida perfeita desmoronou em um dia fatídico, quando, em um ato de desespero, ela se opôs ao pai e suas práticas opressivas. A rebeldia custou caro, e a prisão se tornou sua nova realidade. Seus opressores, no entanto, não eram apenas aqueles que ditavam seu destino nas sombras da riqueza. O verdadeiro castigo veio na forma de um ataque inesperado de um grupo de nativos apaches, que se tornaram os responsáveis por sua captura. Lara foi arrancada de tudo o que conhecia, de sua vida de luxo, e lançada em um mundo que nunca imaginou ser real. Com o coração partido e a mente confusa, ela se viu forçada a viver entre aqueles que, em sua ignorância, sempre foram vistos como inimigos. O acampamento Apache era diferente de tudo o que já vira. As tendas de pele de animal, o cheiro de madeira queimada e o som de risadas infantis se misturavam em uma melodia que desafiava suas crenças. No entanto, a sensação de estar perdida e a raiva fervente a consumiam. Eu vou me vingar, pensou, enquanto observava as crianças brincando, criando laços e um senso de comunidade que ela nunca experimentara. A vida ali era simples, mas havia algo de belo e intrínseco na maneira como todos se cuidavam. O contrast to Machikava. À medida que os dias se transformavam em semanas, Lara começou a revelar sua verdadeira essência. Em um momento de vulnerabilidade, ela se aproximou de um jovem guerreiro Apache, chamado Tayanita. Ele tinha olhos profundos como o céu noturno e uma presença que a fazia sentir-se segura, mesmo no meio de seu caos interno. Tayanita não a via como uma fútil filha de um proprietário de terras, mas sim como uma mulher com a capacidade de amar e ser amada. Por que você não me odeia? Lara questionou certa tarde, a voz trêmula, enquanto observavam o pôr do sol que pintava o céu com cores quentes. Tayanita a olhou com uma mistura de compreensão e compaixão. O ódio é uma prisão, Lara. Aqui, aprendemos a viver livres, ele respondeu, e a sabedoria em suas palavras começou a despertar algo dentro dela. Era uma luta interna, um embate entre a dor causada pela rejeição e o desejo de pertencer. Mas a sombra do passado não se afastava facilmente. Os ecos de sua vida anterior a seguiam, sussurrando a cada passo que ela dava. Quando os rumores de sua captura começaram a circular, uma equipe de buscadores, enviados por seu pai, chegou ao acampamento. A indignação ressurgiu, e a luta pela liberdade e dignidade voltou a pulsar em seu coração. Lara sentiu-se dividida entre o amor que começava a sentir por Tayanita e a busca por vingança que a tinha consumido por tanto tempo. Em uma noite marcada por estrelas brilhantes, Lara se viu à beira de uma decisão crucial. Tayanita sentou-se ao seu lado, o silêncio entre eles era pesado, mas não desconfortável. Você pode escolher, ele disse, a voz suave como o vento que passava. Pode voltar para a dor e o ódio, ou pode ficar e aprender a amar. Aquelas palavras reverberaram em seu ser, fazendo-a perceber que a verdadeira batalha não era contra os Apaches, mas dentro de si mesma. O dilema se intensificou quando a equipe de resgate finalmente a encontrou. O olhar de seu pai, repleto de desapontamento e desdém, significou tudo que ela havia lutado para superar. Mas, em vez de correr de volta para os braços de quem a havia aprisionado, Lara se voltou para Tayanita, sentindo a força de sua conexão. Ele não era apenas um homem, ele era o símbolo de sua transformação. A noite do confronto se aproximava, e Lara se sentia presa entre dois mundos. Um lado a puxava para a segurança e as promessas de conforto, enquanto o outro a desafiava a abraçar o desconhecido, a lutar por sua própria verdade. Com o coração acelerado, ela percebeu que a escolha levaria a um novo lar, um lugar onde amor e aceitação eram mais valiosos que qualquer riqueza material. Assim, a jornada de Lara estava apenas começando,
E, em sua busca por dignidade, ela descobriria que a verdadeira família não se formava apenas por laços de sangue, mas por escolha e amor. E, naquele momento, enquanto as estrelas brilhavam intensamente acima, ela sabia que a vingança daria lugar a algo muito mais poderoso: sua própria liberdade. Lara sentiu o vento frio da montanha acariciar seu rosto enquanto olhava para o horizonte. As sombras da noite se aproximavam, trazendo consigo as memórias de um passado que a perseguia, mas que também a moldava. Taianita, ao seu lado, observava-a com um olhar que falava mais do que palavras poderiam expressar. Ele era seu porto seguro, a âncora em meio à tempestade que se formava dentro dela. A decisão que precisava tomar não era apenas sobre sua lealdade, mas sobre quem ela realmente se tornará. O acampamento Apache estava em um silêncio reverente, os membros da tribo se preparando para a cerimônia que marcaria a resistência e a união entre eles. Lara havia aprendido muito sobre suas tradições e valores, e cada dia passado entre eles a aproximava de uma nova identidade, alguém que não era definida pelo passado de dor e traição. Mas agora, enquanto o eco dos tambores começava a ressoar, a pressão das expectativas a envolvia com uma força esmagadora. Taianita se aproximou, seu olhar seguro e calmo. Você é mais forte do que pensa, Lara. O que você escolher hoje moldará não apenas seu futuro, mas também o de todos nós. Suas palavras eram um convite, uma promessa de que ela não estava sozinha. Ele a havia acolhido em sua vida e, através de seu amor silencioso e respeitoso, Lara havia aprendido a reavaliar o que realmente significava ser parte de uma família. Enquanto a cerimônia começava, Lara se lembrou da primeira vez que havia encontrado Taianita. Ele a havia salvado, não apenas de uma vida de dor, mas de si mesma. O homem que antes era um estranho se tornará seu confidente, seu protetor. Ele a ajudou a entender que a vingança que ela almejava não traria o alívio que seu coração desejava. E naquele momento, enquanto observava os membros da tribo se unirem em celebração, ela se deu conta de que seu desejo de vingança havia sido substituído por um desejo de pertencimento. O ritual prosseguiu com canções que falavam sobre amor, perda e superação. Cada nota ecoava em seu coração, ressoando com a luta que havia enfrentado. Lara percebeu que, embora tivesse sido forçada a viver entre os Apaches, havia encontrado um lar verdadeiro. Os olhares de aceitação e respeito que recebia a faziam sentir-se viva, como se finalmente pudesse deixar para trás as correntes invisíveis que a aprisionavam. Mas a presença de sua antiga vida ainda era forte. No fundo de sua mente, o desapontamento de seu pai a assombrava como um espectro. Ele sempre havia esperado que ela fosse perfeita, que se encaixasse em uma moldura que nunca foi feita para ela. Agora, Lara precisava enfrentar essa expectativa. Quando a cerimônia começou a revelar histórias de bravura e solidariedade, ela se lembrou das lições que aprenderá com Taianita. O verdadeiro valor não reside na aparência ou no status, mas nas conexões profundas que cultivamos com aqueles que amamos. E no clímax do ritual, quando as chamas da fogueira iluminavam o rosto de todos ao seu redor, Lara tomou uma decisão. Ela não poderia retornar ao que a havia ferido. A vingança não era o caminho. Ao contrário, o que realmente desejava era proteger o que havia conquistado. Com essas ideias cravadas em seu coração, ela se levantou e se dirigiu a Taianita, decidida. Eu escolho ficar, declarou, a voz firme e clara. Eu escolho vocês. Os membros da tribo aplaudiram, e Lara sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. As lágrimas brotaram em seus olhos ao perceber que, de algum modo, havia finalmente encontrado um lugar onde poderia ser aceita. Taianita a olhou com um sorriso suave, e, pela primeira vez, ela viu nele o homem que não apenas a amava, mas que também respeitava sua força. A conexão que compartilhavam transcendia palavras, era uma linguagem própria, moldada por experiências e por um futuro que começava a brilhar. A cerimônia se estendeu até altas horas da noite, e Lara se permitiu absorver cada momento. As danças, os risos e as histórias compartilhadas criavam uma tapeçaria de pertencimento que ela sabia que sempre guardaria consigo. No entanto, as sombras de sua antiga vida não desapareceram completamente. A presença de seu pai e de suas expectativas ainda pesava em seu coração, mas agora, ela não estava mais disposta a permitir que isso a definisse. Lara estava pronta para confrontar seu passado, não para se vingar, mas para reivindicar sua identidade. Enquanto a fogueira crepitava e as estrelas brilhavam intensamente sobre eles, Lara percebeu que sua história não era apenas sobre sofrimento, mas sobre redenção. A jornada que começara como um ato de sobrevivência agora se transformava em uma busca por cura e conexão.
Ela não era a mulher que havia sido sequestrada pelos Apaches, era agora uma guerreira, uma lutadora pela dignidade e pelo amor. E assim, ao se despedir da cerimônia, Lara e Tayanita caminharam lado a lado sob o céu estrelado, um novo lar se formando ao redor deles. O que antes parecia um destino de vingança agora se convertia em uma promessa de amor e aceitação. Lara tinha encontrado sua verdadeira família, uma comunidade que não a via como uma estranha, mas como uma irmã. E, no fundo do seu ser, ela sabia que a verdadeira vitória não estava em destruir aqueles que a feriram, mas em construir uma vida onde pudesse ser plenamente ela mesma. A jornada estava apenas começando, mas Lara se sentia mais forte do que nunca. Com cada passo que dava, a dor do passado se tornava um eco distante, enquanto sua nova vida pulsava vibrante e cheia de potencial. A luta por dignidade e amor havia se transformado em uma missão de vida, e, agora, mais do que nunca, ela estava pronta para abraçar o que quer que o futuro reservasse. As noites sob o céu estrelado tornaram-se um símbolo da nova vida que Lara havia encontrado. As estrelas, antes testemunhas silenciosas de sua dor e solidão, agora brilhavam como faróis de esperança, iluminando o caminho que ela e Tayanita trilhavam juntas. A cada passo, Lara se sentia mais conectada àquela comunidade que a acolheu, composta por mulheres e homens que, assim como ela, carregavam suas próprias cicatrizes e histórias de superação. Os dias nas montanhas passaram a ser preenchidos com risos, dança e a força da amizade. Tayanita tornou-se sua mentora e amiga, ensinando-lhe a arte de caçar, a montar a cavalo com graça e a criar laços que entravam na alma. Lara, com seu espírito indomável e determinação, aprendeu rapidamente. Ela descobriu que a força não estava apenas em sua habilidade de lutar, mas também na vulnerabilidade de compartilhar seus medos e esperanças. Durante um dos muitos treinos diurnos, enquanto o vento soprava suave e o sol refletia nos olhos de cada guerreira, Lara teve um vislumbre do que realmente significava pertencimento. As mulheres riam juntas, compartilhando histórias de suas infâncias, seus amores perdidos e seus sonhos. Lara, ainda hesitante, decidiu abrir seu coração. Com cada palavra, cada confissão, a dor que carregava parecia um pouco mais leve. Ela falou sobre seus medos, suas inseguranças e, principalmente, sobre a vingança que inicialmente a movia. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um murmúrio de compreensão. Elas não eram apenas ouvintes, eram suas irmãs na luta pela dignidade. Entretanto, as sombras do passado não eram fáceis de dissipar. Um dia, enquanto caminhava pela floresta, Lara sentiu a presença de um velho conhecido. Um grupo de homens apareceu, figuras do passado que a lembravam de sua vida anterior, do sequestro e da dor. Eles a cercaram, e o ar ficou pesado com a tensão. Mas Lara, agora mais forte e resiliente, não se deixou intimidar. Com Tayanita ao seu lado, ela se posicionou com firmeza, e, em vez de buscar vingança, decidiu confrontá-los com a verdade. "Eu não sou mais quem vocês pensam que sou", disse Lara, com a voz firme. "Eu não estou aqui para lutar contra vocês. Estou aqui para reivindicar minha vida, e não vou permitir que o medo me controle novamente." As palavras que saíram de sua boca eram um eco da transformação que vivia. Ela não era apenas uma mulher em busca de vingança, era uma guerreira que tinha encontrado sua voz. Os homens, confusos e surpresos, hesitaram. Lara podia ver o medo em seus olhos, a insegurança que a cercava. Para eles, ainda eram os opressores, mas para Lara, eram apenas lembranças do que um dia a feriu. Tayanita também se colocou à frente, mostrando apoio, e juntas, elas irromperam com a força de uma tempestade. O confronto não era apenas físico, mas uma batalha de verdades. E, naquele instante, Lara compreendeu que a verdadeira luta não estava contra eles, mas contra os fantasmas que ela mesma havia criado em sua mente. Com o tempo, as ameaças externas começaram a se dissipar, e Lara se permitiu abrir espaço para o amor. Em um momento mágico sob a luz da lua, enquanto dançavam ao som de tambores e risos, Lara e Tayanita se encontraram com outros membros da comunidade, incluindo um homem reservado, mas que tinha os olhos mais gentis que já vira. Ele se chamava Kael. Ele não era um guerreiro típico, sua força estava nas mãos que cuidavam da terra, no sorriso que iluminava o rosto das crianças ao seu redor. A conexão entre eles era palpável, mas Lara hesitava. Era o amor que ela temia, o amor que poderia mais uma vez trazê-la à vulnerabilidade. Kael, percebendo a hesitação, se aproximou com um gesto suave. "Você não precisa lutar sozinha, Lara. Estou aqui, e estou disposto a proteger o que construímos juntos."
As palavras tocaram seu coração de uma maneira que ela nunca havia esperado. Ele oferecia um amor que não buscava possessão, mas sim parceria e respeito. Lara, com o tempo, começou a abrir-se para a possibilidade de um amor que não a definisse, mas que enriquecesse sua nova vida. Em cada encontro, cada conversa, ela se permitia acreditar que a vulnerabilidade poderia ser uma força. A amizade que se desenvolveu entre eles floresceu em um romance que se entrelaçava com a renovação da esperança. Mas as sombras do passado ainda a espreitavam. Os homens que a cercaram anteriormente eram apenas o início de um conflito mais profundo. Uma noite, em um momento de tranquilidade, Lara teve um pesadelo onde os ecos do seu passado a assombravam. Ela acordou suando, o coração acelerado, e, ao olhar para o lado, viu Kael sentado ao seu lado, a preocupação estampada em seu rosto. Ele a abraçou, e, naquele instante, Lara percebeu que a cura não era um destino, mas uma jornada contínua. Em meio a essa transição, Lara decidiu que não poderia esquecer o que havia passado. Em vez de buscar vingança, ela escolheu se tornar uma voz para aquelas que ainda estavam silenciadas. Com a ajuda de Tayanita e da comunidade, organizou um encontro onde mulheres poderiam compartilhar suas histórias de superação, seus desafios e suas vitórias. Era um espaço seguro, onde cada uma poderia se deixar ouvir e encontrar força na união. Naquela cerimônia, Lara percebeu que sua missão tinha mudado. O amor que ela buscava agora não era apenas entre ela e Kael, mas o amor que poderia ser compartilhado com todas aquelas que lutaram e sobreviveram. Ao olhar para as mulheres ao seu redor, todas unidas pela força de suas experiências, Lara entendeu que a verdadeira liberdade estava em criar conexões significativas, em construir um lar onde cada voz pudesse ser ouvida. O que inicialmente começou como uma busca por vingança se transformou em um legado de amor e aceitação. A história de Lara não era apenas dela, era uma tapeçaria tecida com as experiências de muitas. E, nesse novo mundo, ela não era apenas uma sobrevivente, era uma líder, uma mulher que havia encontrado sua verdadeira família. As cicatrizes do passado eram agora um símbolo de força, e a luta por dignidade havia se convertido em uma celebração da vida e da comunidade. Com um coração renovado e um espírito indomável, Lara estava pronta para enfrentar o que viesse. A jornada de superação não tinha fim, mas, ao lado de Tayanita, Kael e todas as mulheres que haviam encontrado sua voz, ela sabia que não estava mais sozinha. Juntas, elas eram uma força, e o amor que cultivavam se espalharia como um fogo que nunca se apagaria. Lara respirou fundo, sentindo a brisa fresca do entardecer acariciar seu rosto. O sol se punha atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e roxo. Era um momento de beleza, mas também de reflexão. Ela olhou para Tayanita, que a seu lado observava as outras mulheres preparando a comida ao redor da fogueira, e uma onda de gratidão a inundou. Todas ali tinham histórias de dor, mas também de esperança. Cada uma havia encontrado um lugar onde poderiam ser vistas, ouvidas e respeitadas. As cicatrizes de Lara, tanto internas quanto externas, eram memórias de sua luta, mas agora elas contavam uma história diferente. Eram marcas de resiliência, de uma jornada que a levará a um propósito maior. A ideia de vingança, que um dia parecerá irresistível, agora se dissipava diante da força da comunidade que havia construído. A verdadeira batalha não era mais contra os que a feriram, mas contra o silêncio e a invisibilidade que tantas mulheres enfrentavam. Ela se tornou a voz que ecoava entre as árvores, um chamado à união. A fogueira ardia, e as mulheres compartilhavam suas histórias, risadas e até lágrimas. Lara se juntou a elas, sentada à beira da chama, ouvindo atentamente. Cada relato era um fragmento de dor e superação, e ao serem contados, transformavam-se em algo mais profundo, um vínculo que as unia. O que nos faz fortes não é apenas a dor que carregamos, mas a capacidade de compartilhar essa dor e encontrar conforto umas nas outras, disse Lara, sua voz firme e clara. As mulheres assentiram, e um sentimento de pertencimento envolveu o grupo como um cobertor quente. Kael observava à distância, um sorriso suave nos lábios. Ele respeitava o espaço que Lara estava criando entre as mulheres, mas seu coração ainda ansiava pela conexão mais íntima que haviam começado a desenvolver. Ele sabia que a jornada de Lara era complexa e cheia de camadas, e que sua própria presença, embora amorosa, não poderia apressar o processo de cura dela. Mas ele estava ali, sempre presente, disposto a ser um apoio silencioso, mesmo quando Lara se afastava para descobrir sua nova identidade. Naquela noite, depois que as histórias foram contadas e a fogueira começou a se apagar, Lara decidiu que era hora de tomar uma atitude.
Não apenas por si mesma, mas por todas aquelas mulheres que haviam encontrado força na vulnerabilidade. Vamos criar um lugar onde todas nós possamos aprender umas com as outras, onde possamos compartilhar nossas habilidades, nossas esperanças e nossos sonhos, anunciou. Um espaço livre de julgamento, onde cada uma pode ser quem realmente é. As mulheres se entreolharam, algumas com lágrimas nos olhos, outras com expressões de determinação. A ideia de um espaço comunitário ressoou em seus corações. Elas poderiam construir um centro onde pudessem ensinar e aprender, cuidar umas das outras, e criar uma rede de apoio. Um lugar onde cada mulher, independentemente de seu passado, pudesse se sentir valorizada. A energia na atmosfera era palpável. Havia uma nova chama de esperança. Com o apoio de Tayanita e Kael, Lara começou a planejar a construção do espaço. O grupo se reuniu regularmente, cada uma trazendo habilidades e ideias. Algumas sabiam tecer, outras eram boas cozinheiras, havia aquelas com experiências em medicina herbal, e outras ainda que tinham o talento de contar histórias. A diversidade de talentos se uniu em um só propósito: criar uma comunidade que celebrasse a vida. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A construção do centro comunitário avançava, mas as verdadeiras mudanças aconteceram dentro de cada mulher. A coragem de Lara em compartilhar sua história inspirou outras a fazerem o mesmo. Entre risos e lágrimas, elas foram se descobrindo novamente, deixando para trás o peso do passado e abraçando um futuro onde a aceitação e o amor eram as forças motrizes. Certa noite, enquanto trabalhavam na construção, Lara notou a falta de entusiasmo numa das mulheres, Amara, que sempre fora tão vibrante. Lara se aproximou, sentando-se ao seu lado. "O que está acontecendo, Amara?" ela perguntou suavemente. A mulher olhou para baixo, hesitante. "Sinto que não sou suficiente, que meu passado me impede de ser parte disso tudo", confessou. Lara pegou a mão de Amara, entrelaçando seus dedos. "Você não é definida por seu passado. Você é uma parte vital dessa comunidade. Nós somos um reflexo umas das outras. Sua força é a minha força. Juntas, somos mais do que sobreviventes. Somos mulheres que se apoiam. Seu valor é infinito", afirmou, sua voz carregada de emoção. Amara olhou para Lara, lágrimas escorrendo pelo rosto, e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu. A vulnerabilidade se transformou em um ato de coragem. Enquanto os dias passavam, Lara percebeu que a luta por dignidade não era apenas uma questão de reivindicação de espaço, mas de afirmar a beleza da diversidade e da aceitação. O centro crescia, e com ele, crescia a autoestima coletiva. Elas não apenas construíam paredes, estavam erguendo um legado de amor e solidariedade. Uma noite, ao olhar as estrelas que brilhavam sobre elas, Lara fez um pedido silencioso: que este lugar se torne um santuário de acolhimento. Que as mulheres que vierem aqui encontrem não apenas abrigo, mas também um lar, pensou. E, no fundo de seu coração, ela sabia que essa era a verdadeira vitória. A vingança não a traria paz, mas o amor que cultivava junto àquelas mulheres, sim. Com um novo mundo se formando ao seu redor, Lara sentiu a força da transformação. O que antes era dor agora se revelava como força, e o que começou como uma busca solitária se tornou uma missão coletiva. Ela sorriu, sabendo que, ao lado de Tayanita, Kael e todas as mulheres que haviam cruzado seu caminho, a jornada de superação e aceitação acabará de começar. E neste novo capítulo, Lara não estava apenas encontrando sua própria família, mas estava sendo a arquiteta de um lar que acolheria muitos outros. As noites no novo lar eram iluminadas por uma luz suave que parecia vir não apenas das estrelas, mas do calor que emanava do coração de cada mulher ali presente. Lara observava o brilho nos olhos de Tayanita e das outras, um reflexo do que havia sido construído juntas. As paredes do centro agora vibravam com risadas e histórias compartilhadas. Cada canto contava uma narrativa de superação e aceitação. Ali, Lara não era mais a mulher abandonada que buscava vingança. Ela era uma líder, uma fonte de inspiração. Certa noite, enquanto as mulheres se reuniam para contar histórias, Lara decidiu compartilhar a sua. Com a voz firme, mas cheia de emoção, começou a relatar sua história de dor e perda. "Eu fui levada a acreditar que minha vida tinha terminado. Perdi tudo o que amava e fui forçada a viver entre aqueles que me rejeitavam. Mas foi aqui, entre vocês, que aprendi o verdadeiro significado de família." As lágrimas que brotaram nos olhos de algumas a encorajaram a continuar. "Essa família que construímos não se mede em laços de sangue,
mas em amor, respeito e solidariedade. Enquanto as palavras de Lara ecoavam, a atmosfera se tornava cada vez mais intensa. As mulheres, com suas experiências de vida entrelaçadas, começaram a se abrir. Uma delas, chamada Jaciara, levantou a mão e disse: "Eu também conheço a dor do abandono. Mas aqui, eu reencontrar minha voz. Aqui, eu sou aceita." As outras aplaudiram, e a troca de histórias se transformou em um ritual sagrado de cura. Cada relato era um tijolo a mais na construção do lar que estavam formando. Com o passar dos dias, o grupo se uniu em torno de projetos conjuntos. Elas começaram a desenvolver atividades que não apenas as empoderavam, mas também as ajudavam a sustentar o centro. Havia aulas de artesanato, culinária e até mesmo momentos de cuidado mútuo, onde cada uma se tornava terapeuta para a outra. A força da comunidade estava se consolidando, e Lara notou que a ideia de vingança que antes a consumia estava se dissolvendo, como a neblina ao amanhecer. Entretanto, a sombra de seu passado não estava completamente afastada. Um dia, enquanto trabalhava na horta comunitária, Lara avistou um grupo de homens se aproximando. Seu coração disparou. Era um lembrete de tudo que havia tentado deixar para trás. Aqueles rostos eram conhecidos, e a raiva e o medo começaram a ressurgir. Tayanita, atenta à mudança na expressão de Lara, se aproximou. "Vamos enfrentá-los juntas", disse com firmeza, e o olhar de determinação de Tayanita deu força a Lara. Quando os homens finalmente chegaram, Lara sentiu a tensão no ar. Com um gesto de mão, Tayanita fez sinal para que as mulheres se juntassem a Lara, formando uma linha de defesa. Os homens começaram a fazer comentários provocativos, tentando desestabilizá-las. Mas Lara, agora cheia de coragem, decidiu não se calar. Ela olhou diretamente nos olhos deles e disse: "Vocês não têm poder sobre nós. Nós somos mais fortes juntas, e este lugar é um santuário. Aqui, a dor não nos define, nosso amor e nossa união sim." As palavras de Lara ecoaram na mente de cada mulher, e a energia do grupo se intensificou. Elas estavam ali não apenas para se proteger, mas também para reafirmar sua dignidade e solidão. Os homens, percebendo que a abordagem agressiva não surtiria efeito, recuaram, deixando para trás um eco de derrotas passadas. Lara e Tayanita se entreolharam, e nesse momento, a vitória não era apenas sobre aqueles que as ameaçavam, mas sobre o medo que havia se instalado dentro delas. Com o tempo, a conexão entre Lara e Tayanita se fortaleceu ainda mais. Elas se tornaram mais do que parceiras, eram irmãs de alma, unidas por experiências compartilhadas e uma visão comum. As conversas nas noites estreladas se tornaram momentos de planejamento. Juntas, criaram um programa de acolhimento para mulheres que precisavam de um lar, um espaço seguro para recomeçar. O coração do centro pulsava com novas ideias e energia, atraindo mais mulheres em busca de abrigo, compreensão e, acima de tudo, amor. Certa tarde, enquanto se preparavam para receber um grupo novo, Lara olhou para Tayanita e disse: "Nós estamos fazendo algo incrível aqui, não apenas para nós, mas para todas que se sentem perdidas." Tayanita sorriu, afirmando a visão compartilhada. "Estamos criando um legado, Lara. Um legado que transcende o que nos foi ensinado sobre dor e separação. Aqui, estamos reescrevendo nossas histórias." Finalmente, a noite da recepção chegou. O ambiente estava decorado com flores silvestres, e o cheiro do pão assado invadia o ar. As novas mulheres foram recebidas com abraços calorosos e sorrisos genuínos. Lara, com seu olhar atento, percebeu a fragilidade em algumas delas, mas também viu uma chama de esperança. Enquanto compartilhavam histórias e riam juntas, uma nova sensação de pertencimento começou a brotar. Lara se esforçou ao máximo para garantir que cada mulher se sentisse vista e ouvida. "Este é o início de uma jornada", disse ela em um momento de reflexão. "Aqui, todas têm um lugar, e cada dor que carregamos será transformada em força." As palavras de Lara ressoaram entre as mulheres, e o sentimento de comunidade tomou conta. Naquele instante, Lara compreendeu que sua busca por vingança não a levaria a lugar algum, mas o amor que cultivava ao lado de Tayanita e das outras mulheres estava criando algo verdadeiramente duradouro. Elas estavam transformando suas feridas em pontos de conexão, e juntas estavam construindo um lar que não apenas acolhia, mas celebrava a diversidade e a força de cada uma. O pé na terra e o coração nas estrelas, Lara sabia que estava exatamente onde deveria estar. O calor da noite envolvia o acampamento como um abraço acolhedor, e a música suave dos tambores ecoava pelas colinas, marcando o início das celebrações.
Lara se sentia parte de algo muito maior do que ela mesma. O sentimento de pertencimento pulsava em seu coração, como se cada batida reafirmasse sua nova identidade. No entanto, atrás dessa alegria, uma sombra ainda pairava sobre sua mente, um eco distante da vingança que um dia a havia guiado. No meio da celebração, enquanto as mulheres dançavam, Lara avistou um grupo de homens conversando em um canto. O líder, um Apache de presença imponente, conhecido como Caimana, parecia estar observando-a com um interesse sutil. Ele se aproximou lentamente, e Lara sentiu uma mistura de nervosismo e curiosidade. Caimana não era apenas um símbolo de respeito dentro da tribo, mas também um elo direto com o passado que ela tentava deixar para trás. Você é forte, disse Caimana, sua voz profunda e grave. Mas a força não é apenas física. É a coragem de amar, de se abrir para o que o futuro traz. Uma onda de compreensão a atravessou. Suas palavras eram um chamado para que Lara refletisse sobre sua verdadeira jornada. Ela não estava apenas se afastando da vingança, mas também se movendo em direção a um amor que não esperava encontrar. As festividades continuavam, mas Lara sabia que não poderia ignorar suas feridas por muito tempo. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente, ela se afastou do grupo, buscando um momento de solitude. Em meio ao silêncio da natureza, as memórias do passado a cercaram. Os rostos de seus antigos opressores surgiram em sua mente, e a raiva, geralmente adormecida, começou a borbulhar. Contudo, algo dentro dela resistiu. Já havia visto o que a vingança podia causar, não somente a dor em seus inimigos, mas também a sua própria. Lara! A voz de Tayanita a trouxe de volta à realidade. A amiga se aproximou com um olhar de preocupação. Você está bem? Lara respirou fundo, tentando reunir os pensamentos. Estou tentando entender quem sou agora. As palavras saíram com um peso que quase a fez tremer. Você não precisa carregar tudo sozinha. O que passou não define quem você é. Aqui, você pode renascer e criar algo novo. Tayanita segurou a mão de Lara, transmitindo um calor que derretia as barreiras que ela havia construído. Na manhã seguinte, um novo desafio se desenhou. Um grupo de homens brancos, representantes das autoridades locais, chegou ao acampamento, trazendo desconfiança e tensão. Eles vieram em busca de controle e domínio, alegando que as mulheres estavam sendo forçadas a ficar com os Apaches. O clima festivo da noite anterior se transformou em um silêncio pesado, e o medo começou a se infiltrar na comunidade. Lara sabia que esse era o momento em que suas escolhas seriam postas à prova. Caimana reuniu os líderes da tribo e pediu a Lara que compartilhasse sua história. Você é um elo entre dois mundos, disse ele, olhando para ela com um respeito profundo. Mostre a eles a verdade. Com o coração acelerado, Lara se levantou, encarando os homens que a viam como uma mera propriedade. Não somos prisioneiras, começou, sua voz firme, mas vulnerável. Estamos aqui por escolha, por amor e respeito. O que eu encontrei entre os Apaches foi um lar, uma nova família que acolhe nossas dores e celebra nossas vitórias. As palavras de Lara ressoaram na multidão. Ela falava não apenas por si mesma, mas por todas as mulheres que haviam sido maltratadas e silenciadas. Um dos homens brancos tentou interrompê-la, levantando a voz para deslegitimar sua experiência. Mas Lara, com coragem renovada, continuou. Vocês têm o poder de nos julgar, mas nós temos a força de nos unir. Nossas vidas não pertencem a vocês. O amor aqui construído não pode ser desfeito por preconceitos ou arrogância. As tensões aumentaram, e Caimana se posicionou ao lado de Lara, mostrando que a força da tribo estava ao lado dela. A comunidade se uniu, e, em um gesto de solidariedade poderosa, todos se colocaram em defesa de Lara e das mulheres. O que começou como uma tentativa de domínio logo se transformou em um momento de afirmação de identidade. O grupo de homens brancos, percebendo a firmeza da resistência, hesitou. Vamos embora, disse um deles, incapaz de lidar com a força que emanava daquela união. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, Lara se sentou com Tayanita em um campo florido, o vento suave acariciando seus rostos. Você estava incrível, disse Tayanita, com um sorriso caloroso. Você realmente virou a página da sua história. Lara Sawyer. Eu percebi que o amor que construí aqui é muito mais poderoso do que qualquer desejo de vingança. A verdadeira força está em criar um lar, não em destruir um passado que não me define mais. A nova vida de Lara não a libertou completamente das cicatrizes que carregava, mas cada dia era uma nova oportunidade de expansão.
A comunidade se fortaleceu, e o lar que elas haviam construído se tornará um símbolo de esperança, acolhendo todos que buscavam refúgio. Anos depois, em uma celebração que unia as tribos, Lara olhou para as mulheres ao seu redor, cada uma delas com suas próprias histórias de dor e superação, mas agora unidas por um laço inquebrável. Caimana a observava de longe, um sorriso de orgulho em seu rosto. Você plantou as sementes do que o lar pode ser, ele disse, aproximando-se. E agora elas florescem. A sensação de plenitude inundou o coração de Lara. A vingança que um dia consumira havia se transformado em algo belo e duradouro. Ela havia encontrado sua verdadeira família, não apenas entre os Apaches, mas entre todas as mulheres que, juntas, tornaram-se um farol de amor e resiliência. Se esta história tocou seu coração, curta, compartilhe e comente de onde está me vendo. Inscreva-se no canal, pois há muitas histórias como está esperando para serem contadas.